começar uma conversa sobre como avaliar o risco de suicídio. A minha apresentação ela terá três partes. Eu começo a falar um pouco sobre como suicídio, o comportamento suicida é um problema de saúde pública. A seguir, comento sobre alguns fatores associados ao suicídio e termino entrando propriamente no tema da aula, que é a avaliação de risco. Vamos começar então lidando com o suicídio, mas sob o olhar da saúde pública. No final de 2014, a Organização Mundial da Saúde lançou um documento, o mais completo até então, chamado Prevenindo o Suicídio, uma necessidade global. Nesse documento aparecem várias informações atualizadas e muito interessantes. Uma delas informa que 83% dos países conseguiram diminuir os índices de suicídio. Bem, se eu estivesse conversando aqui com vocês há 10 anos atrás, nós estaríamos dizendo que o suicídio estava aumentando em todo o mundo de uma maneira global. Isso já mudou um pouco. Apenas em 17% dos países o suicídio continua a crescer. Infelizmente, o nosso país está entre esses países onde os índices de suicídio continuam a crescer. De fato, se você observar neste gráfico que nós estamos mostrando, o suicídio cresce em todas as faixas etárias, mas principalmente no adulto jovem, mais até do que nos adolescentes, tanto em homens quanto em mulheres, como vocês podem ver no gráfico seguinte. O crescimento maior então das taxas de suicídio no Brasil diz respeito principalmente a sexo masculino, faixa etária entre os 20 e 45, 50 anos. Agora, quando nós falamos em coeficiente de suicídio ou índice de suicídio, a gente está se referindo a um número de mortes por suicídio para cada 100 mil habitantes ao longo de um ano. A média nacional é de 5,8. Se nós quisermos então aproximar, vamos falar em 6. 6 para cada 100 mil ao longo de um ano. Mas observe que no mapa do Brasil, essa taxa é variável. Principalmente os estados do Sul, e dentre esses o Rio Grande do Sul, tem uma média bem acima da nacional. Então, o que nós podemos nos perguntar a essa altura é, mas será que o suicídio é um problema de saúde pública no Brasil? Eu digo para vocês que sim. Por quê? Porque, ao contrário de uma tendência mundial, os índices continuam a crescer aqui. Além disso, os índices crescem entre adolescentes e adultos jovens, principalmente os de sexo masculino. Há também subgrupos da população com índices muito elevados que se aproximam dos índices europeus, como por exemplo entre agricultores, indígenas e forças policiais. Não são assuntos noticiados, eles não aparecem na televisão, mas há um grande problema nesses subgrupos. E também em cidades menores. Embora possamos ligar o fenômeno do suicídio às grandes cidades, talvez porque é o suicídio da grande cidade que é mais noticiado. E também porque ocorre um grande número de mortes. Mas se nós fizermos aquele coeficiente número de mortes por 100 mil ao longo de um ano, nós vamos ver que cidades pequenas e cidades de médio porte são aquelas que têm os maiores índices de suicídio. O Brasil, embora ele não tenha um índice muito elevado, de 6 por 100 mil por ano, por ser um país muito populoso, a gente acaba tendo um alto número de mortes. Se nós formos pegar os últimos números disponíveis, que já estão bem consolidados, que são os números de 2012, foram esses números, inclusive, que o Ministério da Saúde enviou para a Organização Mundial da Saúde na feitura daquele documento que eu falei de início. Nós temos um número de mortes que se aproxima de 12 mil suicídios por ano. Dividindo isso pelo número de dias do ano, nós temos 32 casos de suicídio por dia.
e isso em 2012. E também considerando que muitos casos de suicídio não aparecem como tais no atestado de óbito. Nós calculamos que pelo menos deva ser um número 20% maior do que esse. Mesmo porque há um grande número, parecido com o número de suicídios, de mortes registradas no atestado de óbito como mortes com intenção indeterminada. Há também outra porcentagem de mortes que não são registradas e há também casos em que no atestado de óbito não aparece que o óbito foi por suicídio. Então nós consideramos sim que é um problema de saúde pública. Se nós calcularmos essa margem de 20% a mais, nós podemos dizer que em 2012 havia 38 suicídios por dia nesse país. É um número muito elevado, talvez você não fizesse ideia de que chegasse a tanto. Vamos começar a segunda parte agora da minha exposição, em que eu vou falar sobre alguns fatores associados ao suicídio. O suicídio é um fenômeno muito complexo, não tem como simplificar o suicídio, não tem como dizer simplesmente que uma pessoa se matou por causa disso ou por causa daquilo. É uma combinação de fatores. E até para depois podermos falar sobre avaliação de risco, é importante nós termos uma ideia de quais os fatores estão associados. Eu vou enfatizar apenas alguns, até para sermos mais concisos. Quando nós ficamos sabendo de um caso de suicídio, o que se comenta na maioria das vezes é: nossa, mas eu o vi ainda há uma semana, puxa, ele estava bem, será que porque perdeu o emprego? Será que porque a esposa o deixou? Enfim, nós ficamos procurando uma causa geralmente relacionada a algo que aconteceu recentemente que pudesse ter precipitado o suicídio. Mas de fato nós nos esquecemos de outros fatores que nós chamamos de predisponentes e que vieram atuando ao longo da vida da pessoa. Então nós temos os fatores predisponentes que vêm ao longo da vida, que já começa na genética, começa no útero, na primeira infância, nas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, nas doenças que nos acometem, o tipo de família onde a gente cresce, e chegamos aos fatores então mais recentes, mais atuais, que nós chamamos de fatores que podem precipitar o suicídio. Entre os fatores predisponentes, os mais famosos são esses projetados no slide, como transtornos psiquiátricos, histórico de já ter tentado o suicídio antes, casos de suicídio na família, pessoas que têm traço de personalidade impulsivos, agressivos, pessoas que vivem muito isoladas da sociedade, da família, e também aqueles que sofrem de doenças dolorosas, doenças incapacitantes, doenças que causam deformidades, são pessoas com maior risco de suicídio. Também quem sai de uma internação psiquiátrica é uma pessoa que poderá encontrar dificuldades para se reintegrar, para refazer laços rompidos, a própria doença às vezes pesando para a pessoa, o estigma de ter sido internada por uma doença mental, tudo isso acaba funcionando como predisponente para o suicídio. Entre os precipitantes são aqueles acontecimentos mais dramáticos, agudos, que vêm à nossa mente. Um rompimento amoroso, a perda do emprego, uma situação de muita desonra, né? Mas olha, na projeção também a embriaguez, né? 1/3 das mortes por suicídio ocorrem associadas ao álcool. E essa é uma constatação feita em institutos médicos legais, examinando-se na autópsia o corpo da pessoa falecida. Então, nós temos vários fatores precipitantes, né? E alguns deles, os principais, ilustrados nesse slide que vocês estão vendo. Por que esses fatores são importantes? Porque nós teremos que trabalhar em cima deles para poder falarmos em prevenção. Algumas coisas nós não conseguimos mudar. Acontecimentos da nossa vida nós não conseguimos mudar. Por exemplo, um fator predisponente importante é ter sofrido abuso na infância, abuso sexual, abuso físico, abuso moral, psicológico. Isso nós não conseguimos mudar. Quando nós conseguimos mudanças é através de uma elaboração emocional, por meio de um tratamento psicoterapêutico que leva tempo. Mas outros fatores
não relacionados à história do indivíduo, a gente pode mudar, né? Caso de algumas doenças, uma situação emocional de crise em que a pessoa pode ser ajudada, mesmo o acesso fácil a um meio letal, a gente pode tirar isso de cena. Então é aí, nesses fatores, que a gente pode mudar, onde vamos fazer todos os nossos esforços de prevenção. Eu comentava que as doenças mentais são um grupo de fatores importantes para o suicídio. Entre as doenças mentais, não há dúvida de que a depressão e o alcoolismo são as principais. A Organização Mundial da Saúde, há alguns anos atrás, fez um grande levantamento de casos de suicídio. Eles compilaram quase 16 mil casos de suicídio e foram avaliar com médicos, psicólogos, familiares, amigos, colegas de trabalho o que estava acontecendo com aquela pessoa. E eles conseguiram fazer um diagnóstico psiquiátrico retrospectivamente em 97% dos casos. Apenas em 3% eles não conseguiram fazer um diagnóstico psiquiátrico. Eu não estou afirmando que necessariamente a doença mental tenha que estar presente, mas não há dúvida que na maioria dos casos há um problema mental e isso é inegável. Bem, suicídio é um fenômeno, como eu falei várias vezes, um resultado dramático da combinação de vários fatores, que começam numa idade muito tenra, como abuso, negligência e também o transtorno mental, as doenças crônicas, dolorosas, incapacitantes, fatores socioeconômicos. Na atualidade, uma crise econômica provoca alguns suicídios, de tempo em tempo nós estamos vendo isso estampado nos jornais. Agora, o fácil acesso ao meio letal também está relacionado ao suicídio, algo que a gente pode prevenir. Estou pensando aqui nos venenos, no famoso chumbinho, nos agrotóxicos. Estou pensando em países onde há muita arma disponível, como é o caso dos Estados Unidos. Então, dificultar o acesso, principalmente para pessoas impulsivas, é uma maneira de fazer prevenção. Porque dificultando o acesso, a pessoa pode pensar um pouquinho mais e mudar de ideia. Nós temos tempo para intervir. Nem sempre a doença mental está presente, pode haver uma situação de colapso existencial, acontece algo tão grave, tão sério na vida da pessoa que ela entra em colapso. Nós temos que reconhecer também essas dores agudas da existência que uma pessoa não consegue lidar com aquilo. Então são vários fatores que se combinam. Mas eu queria dar um pouco de atenção para esses casos muito agudos em que a gente sente que a pessoa poderá se matar dentro de poucas horas ou poucos dias. Nós chamamos essa situação de crise suicida ou situações de risco máximo de suicídio. Nós aprendemos muito com as pessoas que passaram por essa situação, tentaram se matar e não conseguiram. O que nós aprendemos com essas pessoas? Que elas estão, nesse momento em que estão pensando agudamente em se matar, elas têm diversos estados psíquicos, emoções, e elas nos contam um pouco sobre isso. Eu queria dividir isso com vocês. Como vocês veem no slide, eu destaquei 4 estados emocionais. Vou falar um pouco sobre cada um deles. Esse primeiro estado, que a gente chama de psyche, que é um belo neologismo em inglês, ele poderia ser traduzido como a dor na alma, a dor de existir. A pessoa não aguenta mais essa dor, ela sente que a única saída, que a única forma de interromper essa dor, esse desespero, é por meio do suicídio. O suicídio visto como saída. Várias condições que começam pela letra D podem levar a esse estado. Eu tenho até uma maneira de dizer a regra dos Ds. Várias condições. Desespero, desesperança, desamparo, depressão, o delírio, né? Aquela ideia delirante. Às vezes a pessoa se mata para não matar alguém, ou se mata porque as vozes falam para ela se matar. Principalmente no caso da esquizofrenia, isso de tempo em tempo a gente vê. A questão também das dependências químicas, e esse delirium com M no final poderia ser traduzido como estado confusional agudo. Muitas pessoas que estão confusas, que estão agitadas, tentam o suicídio por desespero. Então realmente essa palavra desespero, essa sensação de desespero, que em inglês também é chamada de psyche, leva a pessoa àquela sensação de que aquilo nunca vai terminar. Como a gente não tem um botão de pause para apertar, muitas pessoas decidem pôr um fim na existência para cessar
o sofrimento. Quando elas não morrem e depois conversam com a gente, elas conseguem chegar a esse ponto. Olha, o que eu queria mesmo não era morrer. Eu estava muito cansado de sofrer, eu não aguentava mais. Falar um pouco sobre essa questão do estreitamento da visão. Às vezes eu estou conversando com um paciente que teve um pai ou uma mãe que pôs fim à vida e ele me faz a seguinte pergunta: será que minha mãe não pensou em mim quando ela se matou? Será que meu pai não se lembrou da gente quando ele decidiu se matar? Bom, são perguntas muito dolorosas, doídas para quem faz também, e difíceis para a gente responder. Nós não sabemos, nós não temos como ter certeza. O que eu posso dizer é que, pelo relato de vários pacientes que sobreviveram, a gente pode pensar que há um estreitamento da visão. Provavelmente naquele momento a pessoa não conseguiu ponderar todos os prós e contras. A gente não fala, fiquei cego de raiva, eu não via mais nada na minha frente. Isso acontece. É o que nós chamamos de estreitamento da visão. O sofrimento intenso faz com que a pessoa perca a capacidade de fazer escolhas, de examinar um leque de opções e realmente, rigidamente, passa a ver o suicídio como a única saída para resolver o seu sofrimento. Isso tecnicamente também é chamado, na psicologia cognitivista, de constrição cognitiva. Um exemplo de estreitamento de visão, de falta de flexibilidade, é o que a gente chama de pensamento dicotômico. O que é esse pensamento? Talvez seja melhor dar um exemplo. Alguém pode falar, ou ela volta para mim, ou eu me mato. É interessante que nesse pensamento dicotômico tem dois extremos. O primeiro, ou ela volta para mim e vamos ser felizes para sempre, como eu estou imaginando que a gente vai ser. O outro extremo é, eu me mato. Quer dizer, não há opção. Há também sempre essa idealização, né? Ela volta para mim e vamos ser felizes. Então o pensamento dicotômico, ele não considera uma série de experiências, sentimentos, ele não considera a realidade. Isso faz parte do estreitamento da visão, né? Não ter um leque de opções. Suicídio como única saída, não havendo mais o que fazer. Uma visão em túnel, a pessoa não consegue abrir a visão. Outra questão é a impulsividade, muito comum entre pessoas mais jovens, ou também comum entre pessoas que estão embriagadas, ou pessoas que têm como traço de personalidade muita instabilidade do humor. Então, muito provavelmente muitas pessoas se matam porque são impulsivas. Elas nem chegaram a pensar muito, elas logo se atiraram para a morte como se aquilo fosse um grito de dor. Uma dor que nem conseguiu ainda ser elaborada, digerida como sofrimento, como pensamento, como reorganização da cabeça depois de uma crise, depois de uma notícia ou de um acontecimento dramático. Impulsivamente a pessoa parte para o suicídio. Problema maior em jovens, em adolescentes, né? Hoje com a internet as notícias chegam rapidamente, nem sempre a pessoa consegue digerir e, digamos assim, melhorar por meio do sofrimento. É inevitável, né? Sofrer para crescer, para amadurecer. Bem, muitas vezes nós usamos medicação para diminuir a impulsividade das pessoas. É um recurso que a gente pode a gente pode lançar mão desse recurso. Outro ponto interessante é a ambivalência. Muitos pacientes podem dizer que têm pensamentos suicidas, que estão pensando em se matar, mas vêm às consultas, chegam no horário, não faltam nunca, e o tempo todo dizendo, eu penso em me matar. Bom, não é estranho quem pensa em se matar ficar falando, vir várias vezes falar isso. Isso pode até enraivecer alguns profissionais e algumas pessoas do público em geral. Algumas pessoas podem até, num momento de raiva, dizer, por que então você não se mata logo? Por que você só fica ameaçando? Quem quer se matar mesmo não fica ameaçando. Bem, nós temos que tomar cuidado com essas reações emocionais que nós temos, porque ambivalência é algo muito comum na vida de um ser humano. Não só no campo do comportamento suicida. A ambivalência é a coexistência de dois polos opostos. Não é a contradição, é a coexistência. Eu gosto e não gosto. Eu quero e não quero. Muitas vezes a pessoa está pensando em suicídio, mas no íntimo ela gostaria de ser resgatada, ela gostaria de ser ajudada.
Isso não deve causar em nós nenhuma irritação, essa luta interna entre o desejo de viver e o de morrer, né? E é exatamente o predomínio desse desejo de viver que possibilita a prevenção do suicídio, que possibilita que as pessoas se engajem em tratamento e resolvam não por fim a vida. Agora, isso também não é para ser usado contra a pessoa, desafiá-la ao suicídio. A gente não desafia ninguém a se matar mesmo e parar com essa lenga-lenga, essa coisa de... Não, nós não devemos fazer isso, porque dependendo do relacionamento que ela tem comigo, ela pode até pensar ou tentar se matar para me mostrar o quanto ela estava sofrendo e eu não levei a sério tudo o que ela estava me dizendo. Então, não se usa desafiar uma pessoa ao suicídio tentando demovê-la da ideia. Agora sim, entramos na última parte da minha exposição, como avaliamos o risco de suicídio. Bem, é preciso considerar que nós temos muitas crenças errôneas sobre o suicídio. O suicídio é um tabu. Mesmo dentro de uma mesma família não se fala muito sobre alguém que se matou. Há uma aura de mistério em torno da causa da morte de uma pessoa que foi sem a vida. Então essas crenças errôneas nascem do tabu. Não se pode falar, não se pode esclarecer. Essa interdição, esse silêncio vai para a sociedade como um todo. Até há pouco a imprensa também não falava sobre suicídio. Então, quando a gente não fala sobre uma coisa, pode-se ter a impressão de que ela não existe. Nós temos então que trabalhar a nossa cabeça e mudarmos essas crenças. Há também o medo de perguntar para uma pessoa se ela está pensando em se matar. Há também o receio de perguntar, ouvir um sim e simplesmente não saber o que fazer, não ter para onde mandar, não saber, ficar perdido. E ainda há um outro medo também, de ao ouvir um sim, imediatamente tornar-se responsável pela vida daquela pessoa. Então, para evitarmos todos esses problemas, os tabus, as crenças, o medo de perguntar, o medo de não saber, o medo de me sentir responsável, culpado, é melhor não perguntar, é melhor não ver. E aí que começa o problema. O primeiro passo para a prevenção é a gente abrir a nossa cabeça e chegar perto da pessoa e perguntar para ela: olha, eu estou vendo que você não está legal. Como é que está a tua cabeça? Alguma vez você fica tão desesperado que você acha que era melhor não viver mais? Mas não viver mais como? Você pensa que Deus poderia te levar, você pensa numa doença, ou você já pensou em tirar a própria vida? Aí vem a grande questão: mas e se eu fizer essa pergunta, será que eu estou induzindo a pessoa ao suicídio? Absolutamente não. Se você fizer essa pergunta com delicadeza, olhando nos olhos, com calma, com muita tranquilidade, ao contrário, quem estiver conversando com você vai perceber que você quer ir fundo, que ela pode confiar em você, que você está com tempo para ouvi-la e provavelmente poderá ajudar. Outra crença errônea que a gente tem, uma frase que você já pode ter falado, uma frase que eu já falei, já pensei, às vezes penso, que é: quem quer se matar, se mata mesmo. Olha, essa frase ela vem muito facilmente na nossa cabeça, mais para nos consolar, mas ela é errada. Porque se eu levar essa frase muito a sério, eu fico imobilizado. Por que eu estou fazendo essa gravação? Porque você está assistindo? Quem quer se matar vai se matar mesmo? Essa frase não é correta. Nós sabemos que a maioria das pessoas que põem fim à vida dá sinais de que está pensando em fazer isso. Agora, se você conhece alguém que se matou aparentemente sem dar sinais, isso também é possível. Agora, quando nós reunimos muitos casos, milhares de casos, quando nós vamos fazer uma pesquisa com perguntas padronizadas, com critérios, nós observamos que a maioria falou com um médico, ou com um profissional de saúde mental, ou com amigos, ou com familiares. O problema é que o assunto nos assusta tanto que a gente não acredita que aquela pessoa poderá fazer aquilo. É como se a gente olhasse, mas não parasse para observar, para refletir e para tomar uma ação, para tomar uma iniciativa. Então, na realidade, eu acho que nós temos essa dificuldade, às vezes, para falar sobre suicídio, para pensar que aquela pessoa que está ao meu lado poderá se matar. Outra questão importante, né? Quem fica ameaçando se matar, não se mata.
Quem quer se matar mesmo, dá logo um tiro na cabeça, não fica ameaçando. Ou então, às vezes a gente fala, tomou esse monte de comprimido para aparecer, para chamar a atenção do namorado, não quer se matar. Muito cuidado com essa interpretação rápida, muito cuidado. Por quê? Porque ainda que esteja chamando a atenção, que maneira mais confusa de chamar a atenção? Tentar contra a própria vida. E ainda que esteja chamando a atenção, esse não é o único componente do comportamento. Há outros componentes, há outras coisas envolvidas. E às vezes, até para chamar a atenção, uma pessoa também pode se matar. Então, cuidado. Cuidado ao fazer essa análise rápida e até a maltratar, rejeitar uma pessoa que tentou suicídio e não morreu. Nós sabemos que o principal fator de risco para o suicídio é um histórico de já ter tentado. Cuidado, isso parece óbvio, mas é importante em termos de saúde pública. O principal fator de risco para o suicídio é o histórico de já ter tentado suicídio. Claro, porque essa pessoa já vai reunir muitos fatores de risco, porque às vezes uma tentativa de suicídio provoca mudança, mobiliza as pessoas, e esse caminho é trilhado novamente diante de uma nova dificuldade que a pessoa enfrentar na vida. E numa das tentativas poderá haver a morte. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de que está manipulando, está querendo chamar atenção. Toda tentativa de suicídio deve ser levada a sério, seriamente nos serviços de saúde. Infelizmente não é o que acontece, mas deveriam ser levadas a sério. Felizmente, as coisas começam a mudar. Estamos gravando esse vídeo, a televisão esse ano de 2016 deu um pouco mais de abertura, alguns órgãos de imprensa também. Vários monumentos em todas as grandes cidades do país foram iluminados de amarelo no dia 10 de setembro, que é considerado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Alguns desses monumentos estão em amarelo todo mês de setembro, que é chamado de Setembro Amarelo. Essa foi uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, junto com a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. Nós no Brasil viemos encampando essa luta e com certo alívio estamos vendo que até no estádio de futebol, numa das fotos, o início do jogo, Flamengo contra Vitória, entraram todos de camisa amarela, e os locutores falando sobre a prevenção de suicídio. Quem imaginaria há 5 anos atrás que esse fosse um assunto preliminar de uma grande partida de futebol com 2 times que têm uma torcida enorme? Então, nós estamos começando a quebrar o tabu? Eu acredito que sim. Não quer dizer que vai ser um assunto fácil, nunca vai ser, mas nós precisamos conversar sobre suicídio. No Brasil, a grande bandeira de prevenção foi levantada por uma organização não governamental, o Centro de Valorização da Vida, que desde o ano de 1962 trabalha voluntariamente, sem ajuda de dinheiro público. São os próprios voluntários que pagam o telefone, que pagam o aluguel da casa, luz, eletricidade, e você pode ligar para o 141 em momentos de desespero. A ligação sempre é anônima, não vão querer saber quem você é, não vão te pedir nada, vão te ouvir com atenção e talvez isso possa te ajudar no momento de muito desespero. Hoje não é só o telefone, também pode ser pela internet, por um chat, e isso cresce cada vez mais. E pelo chat tem esse endereço, que é o cvv.org.br. Então o CVV foi quem primeiro levantou a bandeira. Nós já temos diretrizes de prevenção aprovadas pelo governo em 2006, mas de 2006 para cá, pouquíssimo foi feito. Sequer essas diretrizes foram transformadas em lei. Elas precisariam ser transformadas em lei para termos dotação orçamentária, plano de estratégia, uma estratégia direcionada a cada local do país, realidades diferentes, mas infelizmente, em termos de governo, estamos parados. Mas muitos pesquisadores, muitas pessoas que batalham na frente contra o suicídio, membros do CVV, nós nos unimos e fundamos a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, que já teve o seu primeiro congresso nesse ano de 2016, foi fundado em 2015. Então, também estamos por essa via congregando forças e esforços no país.
Vamos entrar agora na terceira parte dessa conferência, que é exatamente a avaliação do risco de suicídio. A minha exposição teve outras duas partes, uma falando sobre suicídio como um problema de saúde pública e outra sobre fatores relacionados ao suicídio. Importante você ver essas partes porque elas dão a base para o que eu vou falar agora sobre avaliação de risco. Quando um profissional de saúde mental como eu fala em avaliação de risco, não se trata de um exercício para prever quem vai se matar ou não. Absolutamente. Ninguém consegue fazer isso com precisão. Na verdade, a avaliação de risco ela é mais um processo de tomada de decisões, o que é prioritário. Porque quando uma pessoa tem um risco mais baixo, nós podemos ir com mais calma, podemos marcar um retorno, nós não precisamos correr tanto. Quando o risco é moderado, o grau de atenção e de tomadas de decisões, estratégias, já aumenta. E quando o risco é altíssimo, bom, aí nós temos que muitas vezes pensar até numa internação psiquiátrica ou então num esquema em que aquela pessoa vai ter uma companhia 24 horas por dia para evitarmos que ela se mate. Nós não estamos falando aqui em cerceamento de liberdade. Alguém poderia dizer, mas nós não temos o direito de se matar? Olha, nós não vamos discutir isso agora, mas o mais importante é que a gente, como profissional de saúde mental, atende muitas pessoas que estão momentaneamente sem condições emocionais e sem condições mentais para tomarem uma decisão muito livre, muito pensada, muito racional. Então nós estamos muito acostumados a atender pessoas desesperadas e a gente procura evitar que elas se matem nesse momento de desespero. A pergunta não poderia ser outra a não ser o que está acontecendo. É um pouco aquela pergunta que a gente vê um pai ou uma mãe fazendo para a criança, onde está doendo? Onde dói? Com aquela disponibilidade, com aquela curiosidade, com tempo para sentar, olhar nos olhos, a pessoa percebe que você está ali com ela. Você pode ter 10, 15 minutos, mas ela tem que perceber que você está ali muito disponível para ouvi-la. Geralmente a pessoa vai te falar sobre o que está acontecendo, qual foi o desencadeante, qual foi a gota d'água. Nem é muito momento de queremos saber toda a história de vida da pessoa. Geralmente quem está muito mal, quando consegue falar, porque às vezes nem consegue falar, a emoção é tão grande que a pessoa não consegue se abrir, mas quando consegue é sobre alguma coisa que foi a gota d'água, não é a história de toda a vida. É bom você ficar atento ao que a pessoa fala, pensando, tentando descobrir qual é a motivação. Se você perguntou onde dói e vai ouvir, tem também a sua pergunta secreta. Qual é a motivação? O que essa pessoa pensa? O que é o suicídio para ela? Qual é o significado do morrer para essa pessoa? Mas obviamente não são perguntas que a gente faz, porque essas perguntas são grandes questionamentos que nós vamos tentar responder ao longo de um processo. Mas é importante nesses primeiros minutos ficar atento a isso, ainda que não adiante. Não adianta querer fazer essas perguntas esperando ter uma resposta muito ponderada. É melhor então ouvirmos o que a pessoa tem para dizer, não ficar fazendo muitas perguntas. Bem, como disse, nós temos que abrir mão de muitas ideias errôneas que nós temos sobre suicídio. Falei um pouco sobre isso na segunda parte da exposição e também temos que lidar muito com esse receio que a gente tem de fazer perguntas sobre suicídio. Na maioria das vezes, quando eu converso com profissionais de saúde, eu vejo que a tendência do profissional é aplacar, falar, não pensa nisso, imagina, você é tão jovem, pensa nos seus filhos, pensa na sua família, ou então alguém pode dizer, nossa, isso é um pecado mortal, não pense nisso. Nós desaconselhamos tudo isso. Nós dizemos assim, olha, tem que dar um tempo, tem que ter muita atenção e respeito àquilo que a pessoa está falando, não julgar, tentar não julgar, só ouvir, realmente sem julgar e sem dar conselhos apressados. Quer sejam conselhos do campo moral, quer sejam conselhos do campo religioso,
quer sejam palavras para deixar a pessoa com culpa, caso ela se mate, isso não resolve. Né? Seria a mesma coisa que chegar para um alcoolista e falar, você precisa parar de beber. Bom, ele ouviu isso centenas de vezes, isso não é eficiente. Então nós temos que realmente fazer um vínculo, aquela pessoa tem que sentir que a gente está com ela. Bem, um ponto importante no processo de avaliação de risco, e aqui eu estou sendo muito conciso, é a medida da intenção de morte. Porque às vezes a gente fala, estou cansado de viver, não aguento mais, eu queria dormir uma semana sem acordar. Bom, isso não é ideação suicida. Né? Passar ideias de morte na minha cabeça, pode passar, mas a minha reação normal é falar, nossa, por que eu estou pensando isso? Imagina, tanta coisa para fazer, deixa eu tocar minha vida. Agora, quando a ideia começa a ser de suicídio, a ideia de pôr fim à vida, já é uma morte ativa provocada por mim. Não é aquela morte, seria melhor Deus me levar. Bem, o normal é se passar essa ideia de suicídio, o normal é eu pensar assim, meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Deixa eu mudar de assunto, eu não quero ficar pensando em suicídio, não quero me matar. Bem, quando uma pessoa começa a ter a ideia e já não luta contra a ideia, quando ela começa a achar que é uma boa alternativa, quando ela começa a considerar que essa ideia de suicídio talvez resolva os seus problemas, o risco aumenta mais. A ideia persistente, a ideia que não assusta, a ideia que parece ser uma solução. Quando essa pessoa começa a planejar, o risco aumenta muito. Ela planeja, ela começa a estudar como que ela vai se matar. E hoje com a internet ela começa a se informar. O que é eficiente, qual é a dose, qual é a posição, de onde, o risco vai aumentando mais. Se ela te disser que já até testou, que ela já até tem os meios de se matar, de novo. Se ela estiver fazendo algumas coisas como doar pertences a amigos, acertar conta bancária, escrever uma carta, poesias, postagens na internet, se ela estiver falando para os outros que vai se matar, o risco vai aumentando cada vez mais. Em síntese, a intenção suicida ou realmente o desejo de morrer aumenta à medida que nós formos percebendo que a pessoa saiu daquela fase de ideias passivas, seria melhor que Deus me levasse, e vai num crescendo de ideias persistentes, ideias que não me assustam mais, planejamento, detalhes sobre o método, poder letal, providências antes e depois da minha morte, o risco vai aumentando muito. Cartas, ameaças, doação de pertences. De um modo geral, esse é o esquema que eu uso em treinamentos de prevenção de suicídio para profissionais de saúde. Mas se você é uma pessoa que não é profissional de saúde, mas se interessou por esse assunto, talvez isso possa te ajudar também. Porque, como eu dizia há pouco, não adianta aplacar, não adianta ficar com medo, não adianta dar 3 tapinhas nas costas. É importante a gente fazer algumas perguntas. Começando talvez pela pergunta, olha, eu estou vendo que você não está bem, que você está desesperado, tem pensado em pôr fim à vida, tem pensado que era melhor morrer. Depois eu vou querer saber qual é o nível de controle que a pessoa tem sobre esses pensamentos. Os pensamentos são persistentes, você consegue afastá-los, eles te assustam, eles te incomodam, ou são companheiros o dia inteiro, o tempo todo você está pensando. E finalmente o plano, né? Então o primeiro bloco de perguntas é as características da ideia de morte. O segundo bloco de perguntas é, você controla isso? E finalmente o terceiro é, qual é o seu plano? Conta para mim o seu plano. Veja, eu sempre lembro que isso não é curiosidade mórbida. E isso não é instigar a pessoa a se matar. É você poder avaliar quão próxima ela está do suicídio. Porque cada vez que ela se aproximar do suicídio, eu tenho que tomar decisões para protegê-la. Há, num livro que eu publiquei recentemente, Crise Suicida, uma página que pode ser fotocopiada por profissionais de saúde e que orientam sistematicamente a avaliação do risco de suicídio. Basicamente começa com aquela pergunta que a gente sugeriu, né? O que está acontecendo? O que aconteceu? Qual é a sua motivação? O que está doendo? O que você imagina que vai acontecer
logo após a sua morte? Qual é a mensagem? Né? Qual é a dor? Qual é o grito? Depois, um segundo bloco de coisas que eu tenho que pôr na balança é considerar o estado emocional daquela pessoa. Eu falei um pouco sobre ambivalência, impulsividade, eu falei um pouco sobre estreitamento da visão, sobre dor psíquica, dor da alma. Tudo isso precisa ser considerado, mas há vários outros exemplos que a gente poderia focalizar, mas para continuar sendo conciso, vamos seguir, passar para um outro bloco de itens, de fatores que eu tenho que colocar numa balança de decisões, que são os fatores de risco, né? Doença mental na família, caso de suicídio na família, ter sofrido abuso, desemprego, rompimentos amorosos, tudo isso a gente vai pondo, mora sozinho, tem amigos, tem fé, tem religião, tudo isso a gente vai pondo numa balança de decisões para fazer uma estimativa de grau de risco de suicídio. Até chegarmos realmente à pesquisa de um plano suicida, detalhamento, como eu dizia há pouco. Tudo isso vai nos dar uma ideia do peso, da grandeza do risco, que geralmente, na maioria dos manuais, aparecem como risco leve, risco moderado e risco grave. Se você observar nesse slide, o que define risco de moderado para cima é o planejamento. Sempre que houver planejamento, o risco já é moderado, a gente não fala mais em risco baixo. E para que serve a avaliação de risco? Como eu dizia antes, não é para a gente prever quem vai se matar, quem vai se suicidar ou não. É para orientar a ação. De acordo com o nível de risco, eu tenho que agir com mais rapidez e com muito mais cuidado, principalmente naqueles casos de crise suicida, de risco agudo de suicídio. Para quem quiser mais informações sobre esse assunto de prevenção de suicídio, há folhetos que foram organizados pela Organização Mundial da Saúde, direcionados a vários grupos de profissionais. E a nossa equipe da Unicamp traduziu todos eles e eles estão disponíveis na internet, no site da Organização Mundial da Saúde. Há também um outro livreto organizado pelo Ministério da Saúde, mas com a orientação da nossa equipe da Unicamp e que foi distribuído amplamente pelo país, chamado Prevenção do Suicídio, manual dirigido a profissionais de equipes de saúde mental. Bastante informação, site também projetado, você pode baixar gratuitamente da internet. Há também o livro sobre o qual eu falei, Crise Suicida, um livro lançado em meados de 2015, com bastante dicas práticas de como proceder, de como lidar com essa situação. Um livro dirigido mais para profissionais de saúde mental, mas também para pessoas interessadas do público em geral. Muito obrigado, meu e-mail está projetado, estarei às ordens para trocar ideias com vocês. Até logo!